Oi, aqui é o Romani e hoje nós vamos falar sobre controle da dor, entender um pouquinho mais sobre anestesia através de hipnose, como que isso funciona e vamos entender um pouco mais também sobre a hipnose transformacional, que é essa metodologia que junta a psicologia, neurociência para gerar transformação de vida, levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E para começar a falar sobre esse tema, é importante lembrar que de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, 37% dos brasileiros sofrem algum tipo de dor em forma crônica. Como assim, Romani? Ou seja, aquele tipo de dor que é recorrente. Isso aqui é um exemplo? Conhece alguém que sofre de enxaqueca, por exemplo? Você conhece alguém que tem algum tipo de dor no braço recorrente? Você conhece alguém que tem algum tipo de dor nas costas que é recorrente? Ou seja, esse número é realmente grande, é um número muito grande de pessoas. Ah, Romani, mas 37% é gente demais. Faça essa pesquisa breve aí em volta de você, com as pessoas que você conhece, que você vai se surpreender com o resultado. Às vezes, até mais, dependendo da região do país onde você morar. Então é importante entender que realmente é um número muito grande de pessoas que sofrem algum tipo de dor em forma crônica, seja dor física, seja dores, por exemplo, de cabeça e assim por diante. Por exemplo, a enxaqueca é um tipo de dor em forma crônica. E como que a hipnose, principalmente a hipnose transformacional, pode ajudar nesse processo? É basicamente, entenda isso, primeiro vamos explicar aqui bem rapidinho como funciona o processo de hipnose, principalmente a hipnose transformacional. É simplesmente usar a comunicação para criar a realidade. Imagina o seguinte, é como se fosse um placebo conduzido onde você aumenta a probabilidade desse placebo funcionar de forma mais efetiva, alinhando a comunicação do emissor com a comunicação do sujeito que está recebendo. Isso inclui tanto a comunicação não verbal, quanto os próprios pensamentos do sujeito, quanto o ambiente externo. Isso é a hipnose transformacional. Nada de mística, é técnica, é duplicável. Qualquer pessoa pode ser conduzido para novos estados de hipnose, inclusive eu e você já vivemos em algum estado de hipnose, de acordo com a hipnose transformacional. Isso é tão interessante, eu tenho certeza. Você em algum momento da vida já começou a correr assim e de repente você cortou a perna, talvez você cortou em um galho, talvez você bateu numa porta, em alguma coisa, sangrou, só que você não percebeu ali naquela hora. Você só percebeu depois, nossa, minha perna ali está sangrando, aconteceu alguma coisa, ou meu braço e assim por diante. Por quê? Porque naquele momento você não percebeu o corte. Então nem doeu naquele momento. E isso acontece porque a dor também é interpretada através do nosso cérebro. Ou seja, as informações que o cérebro começa a enviar. Opa, peraí, então esse lugar aqui cortou, cortei a palma da minha mão. Então eu tenho que fazer com que o meu corpo comece a reagir para que aquele local ali seja possível uma cicatrização e assim por diante. E é interessante que o processo hipnótico ajuda inclusive na cicatrização e também ajuda até mesmo no controle dos níveis de sangramento. Então tem vários benefícios. E, Romani, será que isso é verdade? Como que isso funciona? Olha, é bem fácil de perceber isso no dia a dia. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, que quando você bate só percebe depois, mas também é possível perceber isso quando você não está muito bem emocionalmente, sua cabeça começa a doer. E se você fica mais tranquilo, você está mais em paz, às vezes a dor de cabeça passa. Ou seja, boa parte das nossas dores, sim, tem fundos que têm relação com o nosso estado emocional. E a hipnose transformacional trabalha justamente alinhando essa questão do estado emocional, alinhada a esse efeito placebo conduzido de forma estratégica, alinhando o emissor da comunicação com o sujeito, com o contexto e com a comunicação emitida. Isso é extremamente poderoso no processo terapêutico, no processo de ajudar pessoas com dores, seja controle de dores crônicas, seja mesmo no processo de anestesia. E, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo para vocês verem que sim, o processo de anestesia através de hipnose é utilizado hoje mesmo dentro de hospitais, principalmente quando se percebe que o sujeito não responde muito bem à anestesia ou ele pode ter algum tipo de alergia. É recomendado e, inclusive, você pode melhorar a recuperação do paciente através dessas estratégias. A anestesia, ou seja, que tem um aumento de resposta ainda maior aos níveis de controle de dor, não necessariamente vai ser todas as pessoas que podem se engajar com a ideia de anestesia. Isso não tem a ver com uma pessoa, essa pessoa ela é mais influenciável ou menos influenciável. Não tem nada a ver com isso. E sim com o contexto e o quanto aquela ideia faz sentido, aquela sugestão faz sentido para aquela pessoa naquele momento. Isso aqui é um exemplo. Pode ser que um dia você bateu, cortou e percebeu e sentiu doendo. E outro dia, em outro momento, pode ser que você bateu, cortou
e não sentiu doendo. Isso tem a ver com o seu estado emocional naquele dia, isso tem a ver com vários fatores, além de ser influenciável ou não, porque a hipnose não tem nada a ver necessariamente, aquela pessoa é influenciável ou não, mas sim com o quanto a nossa comunicação pode ser conduzida para a construção de uma nova realidade. Inclusive, tem artigos científicos que mostram que 75% das pessoas, isso é uma meta-análise, podem melhorar o controle de dor através de técnicas da hipnose. Ou seja, conseguem reduzir o nível de dor que estão sentindo através de técnicas de hipnose. E é super simples, super prático. Eu acredito que todos nós poderíamos utilizar mais. Inclusive, eu acho que deveria ser ensinado essas técnicas dentro da universidade, por exemplo, para médicos e pessoas que trabalham no controle da dor. Mas, infelizmente, ainda existe muito misticismo acerca da ideia de hipnose, principalmente pela ideia de hipnose clássica, mas já existem pesquisas sólidas, inclusive meta-análises, que comprovam a eficiência, por exemplo, para o controle da dor. Inclusive, James Esdale utilizou muito dessa técnica para ajudar pessoas, principalmente combatentes de guerra. Essa técnica de anestesia através de hipnose foi muito utilizada também na Guerra da Coreia para fazer amputações. Então tem vários benefícios que você pode ajudar uma pessoa, principalmente se é uma pessoa que tem algum tipo de alergia ou uma pessoa que quer ter uma melhor recuperação após o processo de anestesia. Tem estratégias maravilhosas e lembrando, não é um processo de estado alterado de consciência, é um processo totalmente consciente, assim como naquele momento que você estava correndo, cortou alguma coisa e só percebeu depois. Não é porque, nossa, eu estava em outro planeta. Não, você está totalmente consciente. Só que, basicamente, você está trabalhando com a condução da sua comunicação para ser conduzido à ideia de que naquele momento está tudo bem, mesmo que pode ser que alguém está cortando alguma coisa ali. E para você que gostaria de saber mais sobre anestesia através de hipnose e analgesia através de hipnose, eu vou deixar aqui um videozinho também que saiu em um hospital lá da Bélgica utilizando técnicas de hipnose para processos de anestesia, mostrando que melhora a recuperação do paciente, mostrando benefícios. Eu vou deixar aqui, depois vocês deixem aqui nos comentários. E aí, o que você acha? Você gostaria de conhecer mais? Lá dentro do Movimento Transformacional, eu ajudo pessoas a desenvolverem um nível de maestria em hipnose transformacional. Eu vou comentar também alguns pontos do vídeo para trazer mais clareza de como funciona, porque eu sei que existe muito misticismo em volta dessa palavra hipnose, até mesmo por pessoas que praticam hipnose. Por isso o conceito hipnose transformacional, isso que eu apresentei aqui para vocês, vai muito além dessa ideia de estado alterado de consciência ou a ideia de controlar outra pessoa, mas tem muito mais a ver com ganhar o controle, muito mais a ver com a ideia de placebo conduzido, muito mais a ver com a ideia de usar a comunicação para construir novas realidades, para construir uma realidade, usar a comunicação de forma estratégica para trabalhar também o estado emocional do indivíduo. Isso, consequentemente, faz com que o corpo reaja da melhor forma. Então vamos ao vídeo aqui da matéria e lembra de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e deixar o seu comentário sobre o que você acha sobre esse assunto, se você gostaria de aprender mais sobre. Estamos a criar uma atmosfera tranquila para a paciente. Laissez vos paupières s'abaisser. E esta é também uma atmosfera tranquila para a equipa. Percebe que nesse primeiro ponto aqui é justamente gerar a conexão entre o sujeito e a pessoa que está conduzindo, ou seja, uma atmosfera tranquila para o sujeito e uma atmosfera tranquila para a equipe que está conduzindo, o ambiente. Isso é muito importante no processo transformacional. Vamos ver aqui o que eles vão falando na matéria. Um dos princípios é evitar ruídos repentinos, o que tiraria o paciente do estado hipnótico. Em segundo lugar, tanto o cirurgião como a equipa, mesmo o anestesista, devem controlar sempre as emoções. Controlar as emoções é muito importante porque o paciente sente a ansiedade do cirurgião. O controle das emoções é muito importante porque o paciente vive a agitação do cirurgião. Essa segunda parte sobre o que ele fala aqui é interessante, porque existe a ideia maluca de que, nossa, se tiver num local barulhento, a pessoa não vai entrar em hipnose. Isso é um mito gigantesco. Inclusive, poderia estar um barulhão dentro da sala
que a pessoa poderia estar fazendo o processo anestésico da mesma forma. Inclusive, isso era usado em guerras, durante combates, no maior caos que você puder imaginar, cheio de bomba, cheio de tiro e assim por diante, e ainda assim funcionava. E para quem estuda um pouco mais a fundo, sabe que é possível, inclusive, levar pessoas para novos estados de hipnose em estado de euforia. Não tem com essa ideia de, tem que estar num ambiente calado, quieto. Não, é simplesmente comunicação para construir uma nova realidade, e isso inclui construir uma nova realidade mesmo num ambiente onde tenha barulhos. Isso não é necessariamente algo que vai atrapalhar, algo que vai ajudar. Vai de acordo com a crença que você estiver criando para aquele momento. Por exemplo, se eu disser para a pessoa que o barulho vai ajudar no processo, ela pode acreditar nisso. Se eu disser para ela que tem que estar num local quieto, ela pode acreditar nisso. Mas não necessariamente precisa ser ou quieto ou barulhento. Vai de acordo com as expectativas colocadas no processo, alinhadas com o emissor da comunicação e o receptor, o sujeito da comunicação. Mas é interessante ver essas crenças que os próprios médicos às vezes têm sobre o processo. Mas outro ponto aqui sobre o controle das emoções das pessoas que estão conduzindo. Isso sim pode ser importante porque se você se mostra bem, se mostra tranquilo, isso consequentemente passa para outra pessoa. Lembra de eu falar sobre a ideia? Hipnose, principalmente o conceito transformacional, não depende somente de fala. O seu gesto, a sua fisionomia pode fazer com que você influencie em outra pessoa, que você hipnotize outra pessoa. Percebe que se uma pessoa faz uma cara de medo, automaticamente isso pode fazer com que você reaja de forma diferente. Se uma pessoa se mostra segura, se mostra tranquila, isso automaticamente também hipnotiza você. Ou seja, o tempo todo nós estamos em algum estado de hipnose. A questão é qual estado de hipnose nós estamos vivendo. Essa segunda parte faz sentido, a ideia de controle das emoções da pessoa que está conduzindo, justamente porque se a pessoa se mostra bem tranquila, ela transfere esse sentimento para outra pessoa através da comunicação, sem misticismo, é simplesmente comunicação, principalmente a comunicação não verbal nesse caso. Vamos ver aqui o que acontece. Já deu para entender que este não é um ambiente cirúrgico comum. Aqui, nos hospitais universitários de Saint-Luc, em Bruxelas, na Bélgica, a anestesia faz-se através da hipnose. Há 7 anos que estão a desenvolver uma técnica pioneira chamada hipnoanestesia. Vamos lá. Essa parte chega a ser até engraçado de falar que uma técnica pioneira chamada hipnoanestesia. Essa estratégia de utilizar a anestesia através de hipnose já é utilizada há séculos. Inclusive, era utilizado há milhares de anos no Egito Antigo. Era utilizada também por xamãs em tribos indígenas. Era utilizada também por Mesmer, durante o mesmerismo ali no século XVIII. Foi utilizada também por Esdale no século XIX. Foi utilizada na Guerra da Coreia e vem sendo utilizada hoje em dia. Inclusive, é possível fazer partos de cesariana utilizando simplesmente anestesia hipnótica, e isso já foi feito várias e várias vezes. E esses tipos de procedimentos de anestesia com hipnose já foram feitos várias e várias vezes, com diversas e diversas formas diferentes de fazer, mas seguindo sempre esse mesmo princípio de usar a comunicação para criar uma realidade que vai ajudar ali dentro daquele momento. Então não necessariamente é uma ideia pioneira, e sim agora que talvez algumas pessoas estão tomando consciência dessa possibilidade, mas já é bem antigo esse processo. Os estudos mostram que a cirurgia com hipnose, em comparação com a anestesia geral, melhora muito o bem-estar pós-cirúrgico. As pessoas não dormem, ficam num estado alterado de consciência. Percebe que os mitos são tão grandes que mesmo a pessoa fazendo, mesmo a pessoa vendo o que está acontecendo, ainda existe aquela ideia maluca de que, nossa, ela está em um estado alterado de consciência. Como assim? As pessoas não dormem, elas estão em estado alterado de consciência? Para mim isso é simplesmente um estado de consciência. É a mesma lógica de disser para uma pessoa, ela está com raiva, ela está em um estado alterado de consciência? Ela está tranquila, ela está em um estado alterado de consciência? Ela está feliz, ela está em um estado alterado de consciência? O que seria isso? Porque a pessoa, ela está consciente, ela simplesmente está conduzindo a comunicação e ajustando as expectativas para criar uma realidade subjetiva
onde ela tem mais controle dos níveis de dor, mas isso não necessariamente é um estado alterado de consciência, é um estado de consciência. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que está em depressão, então, e dizer que ela está em um estado alterado de consciência, porque ela tem mais momentos, talvez, que ela está se sentindo para baixo, ou não tem uma perspectiva boa sobre o futuro. Peraí, mas isso é uma doença, tem tratamento. Só que, da mesma forma, eu posso ajudar essa pessoa que desenvolveu uma depressão, usar a comunicação de maneira mais efetiva para fazer um tratamento da depressão, eu posso ajudar uma pessoa a fazer um tratamento para controle de dor ou, por exemplo, para anestesia. Porque o que é realidade se não sinais elétricos interpretados por nosso cérebro? Isso é fantástico, isso é extremamente poderoso e relevante de se aprender mais sobre. Les gens sont tout à fait, donc ils ne dorment pas, donc c'est un état de conscience modifié, donc comme vous avez pu le constater, elle est tout à fait là. Eles estão aqui, estão presentes. Isso melhora o processo de cura, reduz a dor pós-cirurgia e reduz o uso de analgésicos. Post-opératoire, et donc ça diminuait la consommation d'antidouleurs en post-opératoire. Un petit peu la nuque aussi. Quando a anestesia local é insuficiente para garantir o conforto do paciente, a hipnoanestesia é uma boa alternativa à anestesia geral. E essa última parte traz algumas informações importantes. Quando a anestesia geral pode não estar sendo suficiente, sim, usar anestesia com hipnose pode ser uma boa saída. E é importante entender isso também. A ideia não é pensar que sempre vai ser anestesia com hipnose ao invés da anestesia geral. Não, é pelo contrário, usar isso a favor quando for necessário. Por exemplo, quando uma pessoa tem algum tipo de alergia ou pode ter alguma contraindicação ao processo de anestesia, ou quando você percebe que a pessoa tem uma boa resposta à anestesia através de hipnose e você pode usar isso a favor dela no processo. Tem vários casos que, dependendo, pode sim trazer vários benefícios, mas você tem que entender sobre o sujeito do outro lado e você também tem que entender mais sobre esses princípios da anestesia através de hipnose. Se você quiser saber mais sobre como funciona a hipnose transformacional e aprender um passo a passo para ir do zero à maestria em dominar essa metodologia, aqui no link na descrição desse vídeo eu deixei um link para você conhecer mais sobre o movimento transformacional, que é a comunidade de pessoas que acreditam na missão de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores através justamente dessa metodologia de controle das emoções, de levar ao bem. E se você se identificou com esse vídeo, se você gostaria de aprender mais sobre esse assunto, eu tenho certeza que você vai amar fazer parte dessa comunidade do movimento. Aqui no link da descrição desse vídeo tem o link para você saber todos os detalhes. Grande abraço e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Ah, e lembra de se inscrever no vídeo, deixar o seu gostei e vamos junto nessa missão.